Olá a todos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós teremos uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida professora, diretora Lilian, que irá nos falar um pouco de como é a vida escolar aqui na escola, de como é a vida de uma diretora e de tudo que permeia esse mundo em que ela vive. Lilian, fale um pouco de você. Olá, Giovan, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o universo de um centro de ensino em período integral. Meu nome é Lília Rodrigues Rios, sou professora de Física, professora da Rede Estadual de Goiás, desde a época de faculdade, né, desde 98. Entrei como concursada em 2004, em janeiro de 2004. E até então sempre atuei com formação de professores na Secretaria de Estado da Educação, como professora de física na educação básica, e há 2 anos exatamente eu assumi a gestão aqui do CEPI Cecília Meirelles. Antes de mais nada, por que você foi para o mundo da física? Gilvan, essa é uma pergunta que eu confesso para você que eu passei muitos anos da minha vida sem pensar muito, assim, até o professor Luiz começar a me questionar, né? E eu comecei a entender, por exemplo, que, que eu fui uma criança com uma saúde frágil, né? E meus pais muito humildes, pessoas muito simples, assim, nordestinos, vivendo com toda a dificuldade aqui no estado de Goiás, eles tinham uma relação muito forte com o conhecimento do senso comum. Então, tudo que as pessoas ensinavam para os meus pais, eles faziam. E isso me incomodou muito desde muito pequena, por incrível que pareça. Faz pouco tempo que eu, de fato, passei a ter consciência disso. Mas hoje eu percebo, por exemplo, quando eu comecei a me aprofundar nas aulas de ciências, no 8º ano, né, no nono, no ensino médio, assim, como eu achava espetacular ter uma explicação diferenciada, que fosse num caminho diferente daquele que os meus pais traziam, assim. Vou te dar um exemplo, assim, para você perceber meu sofrimento. Eu me lembro quando eu tive coqueluche, né, que hoje é uma doença erradicada por conta da vacinação, e aí ensinaram para o meu pai, por exemplo, que a única coisa que sarava coqueluche era leite de égua. E aí meu pai pegava a bicicleta dele, me colocava na garupa, ia atrás de chacareiros que tinham uma égua parida, tirava o leite, chegava em casa e falava, bebe, né? E aí era muito complicado, porque assim, eu tomava, vomitava, apanhava, tornava... Era um ciclo terrível, assim. Então, hoje eu consigo entender como as aulas de ciências foram importantes para mim, né? Como eu buscar uma explicação lógica do porquê de determinados fenômenos. Para mim, naquela época, soava como um alívio. De fato, isso era algo que me incomodava. Eu penso que hoje talvez esse tenha sido o maior motivo que me levou para as ciências. E com relação aos seus estudos, seus pais te incentivaram a estudar? Sim, muito. Apesar de ser de uma família simples, de uma família muito humilde, né? Meu pai terminou o ensino fundamental, a minha mãe terminou o ensino médio, eu já era adulta, né? Mas os meus pais sempre tiveram uma preocupação muito grande com a educação, né? Muito grande. Hoje mesmo eu falei um pouquinho sobre isso, estava me recordando sobre isso com alguns alunos na turma de projeto de vida, para falar para eles como o livro didático é importante, né? Porque quando eu fiz a educação básica, e naquela época a gente não tinha merenda no ensino médio, a gente não tinha livro didático, né? Todas essas mudanças, elas vão vir após a LDB, né? Após a mudança do Fundeb para Fundeb. E eu me lembro, por exemplo, meu pai, nos dias de folga dele, ele capinava chácaras na região onde a gente morava. E aí ele juntava o dinheiro e ia lá, comprava todos os livros, assim. Meu pai, ele, apesar de uma pessoa simples, ele era extremamente cuidadoso com essas questões. Então, eu, de fato, tive esse privilégio de pais que
apesar de não terem tido a oportunidade, se preocuparam com isso. O que você diria que são os estudos na sua vida? Ou que foram estudos? Eu acho que foram a base para que eu me desenvolvesse de fato, para que eu me tornasse uma profissional, para que eu tivesse qualquer tipo de mobilidade social, para que eu tivesse a oportunidade de travar lutas para que outras gerações que vieram após a minha geração também tivessem oportunidades melhores que as minhas. Eu acho que os estudos foram extremamente importantes para eu me tornar a pessoa que eu sou, para eu ter o conhecimento que eu tenho, para eu conseguir me posicionar. A minha base, de fato, são os estudos. Com relação à física, a gente tem as duas opções, a licenciatura e o bacharelado. Creio que você optou pela docência. E uma dúvida que sempre vem também é por que você optou pelo mundo da docência? Eu tenho uma relação muito estreita com a escola, né? A minha mãe, ela foi merendeira de escola a vida inteira, né? Ela aposentou tem 2 anos, né? E as minhas relações com a escola pública, elas sempre foram muito fortes, assim, porque mesmo em épocas de férias, quando a minha mãe estava na escola, quer fosse para limpeza, quer fosse para cumprir o horário, a gente estava lá sempre junto, ajudando em tudo, cuidando da escola. Então, eu, de fato, desde muito pequena, tenho uma relação muito forte com a escola, né? Eu tenho uma vida ligada à escola, né? Entendo e compartilho um pouco disso também. Então, agora vamos falar da atualidade. Fizemos esse breve histórico aqui, chegamos na atualidade. Você, enquanto diretora, eu me sinto honrado de conversar com diretores escolares, porque o aluno, ele sempre tem aquele certo distanciamento da diretoria, porque normalmente se o aluno vai na diretoria é porque ele aprontou. Normalmente, se o aluno vai para a diretoria é porque ele aprontou. E eu fico honrado de poder conversar com as diretoras escolares, assim, não tendo aprontado. Que bacana! Gravamos um podcast lá no Colégio Albert Seib, do professor Alex. Eu conversei com a diretora, também foi maravilhoso essa conversa. E eu falei para ela, olha, primeira vez que eu estou conversando com a diretora sem ter aprontado. Olha só! Então, me sinto honrado de conversar com você, Obrigada. diretora. Me diga, o que é para você ser a diretora de uma escola? O que a função de diretora acarreta? O que significa para você? Giovana, nesses 2 anos de gestão escolar, eu aprendi muito. Porque quando a gente pega a LDB lá, FIA, na licenciatura, por exemplo, a gente percebe que para assumir a gestão é necessário ter o curso de licenciatura, porque a gestão, ela é administrativa, ela é financeira, mas ela é muito mais pedagógica, né? E na licenciatura, por mais que você tenha 20 anos, 25 anos de escola, a gente não tem noção das dificuldades que é a gestão. Então, a gestão, para mim, ela foi um desafio. De fato, ela foi um desafio. Por isso eu te disse que eu tenho aprendido muito, aprendi muito nesses 2 anos, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho a sorte, e aí eu não sei se eu posso colocar dessa forma, mas o CEPI Cecília Meirelles, ele tem uma equipe de profissionais incríveis. Assim, os profissionais dessa escola, eles são incríveis. Desde professores, o pessoal da secretaria, as meninas da limpeza, as servidoras da cozinha, sabe? Aqui, o trabalho, ele é muito coletivo e ele é muito colaborativo. Então, a gente tem dificuldades e a gente aprende muito porque você precisa liderar uma equipe que é muito grande. Vez ou outra vai aparecer algum conflito e é normal das relações humanas, né? Mas por ter uma equipe incrível, eu consigo muito me dedicar ao pedagógico, ao acompanhamento das famílias, ao acompanhamento do resultado dos estudantes, sabe? De acompanhar as reuniões diárias, de sentar com os professores
vez ou outra com os coordenadores para entender como anda o planejamento. Então, a gente não deixa de ser gestor em nenhum momento, porque às vezes você está no final de semana em casa, estoura um encanamento da escola e te ligam, você larga tudo, sai correndo. Aí você não tem férias direito, mas é um aprendizado imenso, imenso. A forma como a gente olha o desenvolvimento da escola é diferente, de olhar só para a sala de aula enquanto professor. A forma como você olha a equipe como um todo é diferente. E a forma como a gente compreende as famílias também é diferente. Então, é muito aprendizado, é muito aprendizado. Qual você diria ser o maior desafio do diretor escolar? E aí, é claro que cada escola ela vai ter uma realidade diferente, né? Então, dependendo da região ou do município em que ela estiver localizada, ela vai ter uma realidade diferente. Qual os grandes desafios que eu enfrentei aqui no Cecília? A parceria das famílias. Por quê? Porque quando há uma mudança no regimento escolar, a implementação, quando a gente pega a Lei 15.100 com relação aos aparelhos de dispositivos eletrônicos dentro da escola, por exemplo, o trabalho de convencimento com as famílias aqui é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, às vezes eu ouço o pai dizer, meu filho vai usar o celular dentro da escola, e se eu não quer, ele vai atender. Né? E eu falo, pai, ele não vai. Ele não vai. Então, até que a gente consegue convencer as famílias que há uma intencionalidade, há objetivos pedagógicos, é árduo, é um trabalho árduo. Porque até lá eu já recebi muitas denúncias. Aí responder denúncia dá um trabalho terrível, sabe? E às vezes a denúncia vem sem nenhum embasamento, e aí você precisa apontar as leis, assim, eu ainda acho isso complicado. Lidar com a legislação, com as cobranças da SEDUC, por exemplo, ou com as cobranças dos professores, para mim é algo absolutamente normal. Talvez a minha maior dificuldade é o convencimento dos pais. Mas isso acontece muito no início do ano. Agora a gente já está finalizando o primeiro semestre de 2025, então a gente já chega agora um pouco mais tranquilo. Porque as famílias, nesse momento, elas já entenderam que a gente tem uma proposta forte, que a gente tem objetivos importantes e que eles precisam confiar no nosso trabalho. Então, quando a gente chega nessa época do ano agora, eles já entenderam melhor isso. Como você estava comentando comigo mais cedo, você teve um grande desafio quando você assumiu a gestão, que era com relação ao esvaziamento da escola. Comenta sobre esse desafio e como você o superou, porque vivemos aqui agora é um grande avanço. Então, comente isso. Eu assumi a gestão, assim, por acaso. Eu não fazia parte dos meus planos, de verdade. Houve um processo eleitoral em 2023 e nós todos já tínhamos decidido que nós apoiaríamos a gestora que nós tínhamos na época. E aí, como foi um processo muito longo, nós optamos para que outros professores participassem do processo, que envolvia cursos, envolvia provas, elaboração de documentos. Então, foi um semestre inteiro de processo seletivo. E a última etapa era, de fato, a eleição, né, a consulta junto à comunidade escolar. E aí, na época, o meu nome entrou para que a gente tivesse outras pessoas participando do processo, caso algum problema acontecesse. E aí outros professores também participaram, só que aí no decorrer do caminho, os outros professores foram deixando e chegou no finalzinho, faltando uma última prova, somente eu e a antiga gestora. E aí eu estava dando aula, ela me chamou e falou, Lília, você está estudando para a prova? Isso era uma quarta-feira, a prova era no domingo. Como era a última etapa, eu já não estava preocupada mais. Ela falou assim, você está estudando para a prova? Eu falei, não estou. Aí ela falou, você precisa estudar, porque eu retirei minha candidatura,
Se você não for aprovada nessa prova, eu preciso comunicar a SEDUC para que organize uma intervenção. Isso não é bom para a escola, então você precisa ser aprovada nessa prova. Eu fiquei em choque na hora, assim, porque ela reuniu todos os professores da escola para dar notícia assim, e eu comecei a chorar, porque eu de fato não era um projeto meu, mas eu encarei. Quando eu assumi, que eu organizei os coordenadores, porque o que que acontece? Quando a gente está em sala de aula, a gente tem uma perspectiva crítica, sabe, Giovana? Por mais que a gente não entenda detalhes da gestão, e a gestão é muito mais difícil do que o que a gente pensa, a gente tem uma perspectiva crítica do que é necessário para estar na coordenação, que habilidades um coordenador precisa ter, por exemplo. Então, eu organizei os coordenadores, nós reunimos inicialmente, e o que eu coloquei para eles é que o meu maior desafio naquele momento era enfrentar o encolhimento que a escola vivia, porque essa escola ela passou a ter esse modelo em 2013, era uma escola referência no estado, o CEPI Cecília Meirelles foi um dos primeiros 15 CEPIs do estado de Goiás, piloto, e na época nós tínhamos 500 alunos, que é o máximo que a gente comporta, a gente fica 9 horas com os estudantes na escola. E de 2022 para 2023, porque eu retorno para cá em 2022, eu vi esse número ir caindo, assim. Então, a gente saiu de 12 para 11, de repente a gente tinha 10 turmas, né, 200 alunos, 200 e poucos alunos, e isso me preocupava, porque eu já discutia nas reuniões por que essa escola está encolhendo, né? Por que essa escola que sempre foi referência e a gente sempre teve o dobro de alunos do que se tem hoje, está acontecendo o que... E outra coisa que me chateava na época era a cada turma que se fecha, a gente perdia 2, 3 colegas, sabe? Assim, e a SEDUC fecha uma turma no meio do semestre, aí você tem um colega que estava modulado, de repente ele não tem modulação mais, sai desesperado, procurando carga horária, você perde bons colegas, excelentes professores, né? E aí nós começamos a trabalhar nisso, a de fato chamar mais as famílias para dentro da escola, divulgar no Instagram, divulgar na comunidade, nas feiras, nos supermercados, todo o trabalho que era realizado nessa escola, por que essa escola sempre foi uma escola referência. E aí eu percebi que isso começou a dar resultado, porque nós tínhamos um trabalho desde 2013 que era sempre no finalzinho do ano, visitar escolas municipais para divulgar a escola para turmas de nono ano. E aí, em 2023, eu optei por impulsionar no Instagram. Então, eu pedi aos coordenadores que publicassem todos os projetos, todos os trabalhos que eram desenvolvidos nessa escola, o grupo fantástico de professores que tem nessa escola, né? Porque se você pegar as escolas particulares de Aparecida, você não vai encontrar o grupo de profissionais que aqui tem. E aí a gente impulsionou no Instagram. E aí eu percebi que o resultado foi muito bom, porque aí a gente dobrou o número de matrículas, né? Então hoje a gente está aí próximo dos 500 alunos, 15 turmas, não temos mais condições de aumentar esse número, né? Até por uma limitação de espaço. Mas hoje eu fico feliz quando eu olho essa escola lotada, né? Eu fico muito feliz. Esse foi o nosso principal desafio. É claro que existem outros, né? É bom ver o resultado do É trabalho. bom. Agora tem um tema que eu acho muito interessante, que é até um tema muito abordado pelo professor Luiz, aliás, um salve para o professor Luiz, que é com relação à escola aparentemente ser um ambiente esquecido por muitos, deixado de lado. Porém, mesmo sendo um ambiente esquecido, deixado de lado por muitos, existem as pessoas que dedicam suas vidas a esse ambiente. Existem as pessoas que se empenham ao máximo para fazer desse ambiente esquecido
um pouco melhor. E o que você pode me dizer com relação a isso? Perguntei a mesma coisa para a diretora quando conversei com ela logo em seguida. Estou perguntando para você. Que a escola, mesmo sendo esse ambiente dito esquecido, abandonado, o que leva pessoas a dedicarem suas vidas a esse ambiente? Ou melhor, o que leva você a dedicar sua vida a esse ambiente? Eu acho que essa pergunta ela é complicada, porque a gente precisa entender que para ser um profissional, um licenciado, para estar dentro de uma escola de educação básica, existe toda uma questão de profissionalização. Nós somos profissionais, nós temos formação, a gente está em constante formação continuada. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro para a sociedade, né, porque ainda há muitos que insistem de achar que eu sou docente só por amor, né? E, na verdade, há toda uma questão profissional, né? Então, na universidade, a gente vai aprender a ser professor, a gente vai aprender a lidar com esses jovens, a gente vai ter aulas de conhecimentos específicos, a gente vai ter aula de conhecimentos pedagógicos, a gente vai ter aula na área de psicologia. Então, tudo isso nos forma para estar nesse ambiente. Mas, por outro lado, não dá para não dizer que eu preciso me reconhecer com a docência. Se você de fato não se reconhece, se você de fato não entende o quão fundamental é o trabalho que nós realizamos na vida desses jovens, você não vai conseguir estar dentro de uma escola 9 horas por dia da sua vida. Porque é difícil, não é um trabalho fácil, né? Eu vejo que a gente chega nessa época do ano, hoje é 23 de junho, os professores estão cansados, mas é porque é um trabalho árduo, né? Por que eu falo isso, Giovana? Porque eu entendo, por exemplo, como a tutoria é importante. Nós trabalhamos aqui, por exemplo, com tutoria, e eu estava te falando um pouco mais cedo que, embora a nossa tutoria ela tenha um foco acadêmico, grande parte dos nossos alunos, eles vão procurar seus professores tutores, por exemplo, em busca de aconselhamento, em busca de uma tutoria que também é pessoal. E aí nós estamos falando de jovens que boa parte não tem acompanhamento das famílias. Então, o trabalho que esses professores fazem, não dá para não dizer que é um trabalho de amor, que é de pegar um adolescente, de sentar horas, que seria a hora vaga dele de planejamento. Então, ele dispensa todo o horário dele de planejamento para sentar com aquele jovem, para discutir quais são as dificuldades dele, para discutir quais são as habilidades, o que ele está passando, o que pode ser feito para melhorar, que ajuda a gente pode procurar, por exemplo. Isso é fundamental, isso é fundamental. E eu vejo que isso também é extremamente importante para o sucesso que nós temos dentro do CEPI. A quantidade de alunos que hoje terminam o ensino médio com um projeto de vida elaborado, claro que dentro das condições deles, eles são adolescentes, mas com um projeto de vida elaborado, com caminhos traçados para realizar um sonho, eu acho incrível, assim, e eu me reconheço muito nisso, eu vejo que o grupo dessa escola faz isso com muito amor. Então, por mais que eu ainda pense racionalmente que há a questão da profissionalização, e a gente precisa de fato ter uma boa formação, estar bem formados para enfrentarmos todas as dificuldades que a escola apresenta, nós não faríamos isso sem amor também, sabe? A docência ela exige um reconhecimento, ela exige dedicação, ela exige doação também em determinados momentos. Certo. Já nisso também, Lilian, qual a sua maior alegria? Você fala com relação à escola? Com relação à escola? Gilvan,
eu amo quando os meninos voltam. Eles estão na universidade, eles estão se formando, ou eles querem de qualquer forma que a gente vá na formatura deles na universidade. Entendo. E eu amo isso, sabe? Assim, eu acho incrível. Eu acho incrível quando eu penso assim, nós contribuímos de alguma forma, sabe? É, eu tenho uma aluna, tive uma aluna aqui no Cecília, eu ainda estava como professora, e ele foi meu tutorado. E ele tinha uma série de problemas com a namoradinha que ele tinha aqui, e um menino assim, é, aprendia muito rápido, muito inteligente, e ele era muito devagar por conta desse namoro. E eu pegava muito no pé dele, eu pegava muito no pé dele como tutora, porque eu falava para ele, olha, você um menino também de uma família muito humilde, né? E eu falava para ele, você está perdendo a oportunidade, você está perdendo tempo com essas brigas que não ajudam no seu projeto de vida, né? No terceiro ano ele mudou completamente o foco. Aí ele falou, não, professora, agora eu vou te ouvir, eu vou seguir o que a senhora me orientar. E aí ele passou o terceiro ano extremamente focado, saiu muito bem no Enem, ele teve uma nota que dava para entrar para medicina, mas ele foi para a área de computação, engenharia da computação. E aí ele voltou recentemente, ele está no quarto semestre, no segundo ano do curso, né? Lá na UFG. E ele voltou recentemente, assim, comemorando, fazendo uma festa danada aqui na escola, e ele abraça a gente, aperta e joga a gente para cima, assim, porque conseguiu um estágio numa multinacional muito grande para estagiar todos os dias, das 8 ao meio-dia, com uma bolsa de R$ 4.000. E aí a emoção dele, porque ele falou assim, professor, eu não estou acreditando que eu consegui. Eu tinha que vir aqui contar para a senhora, porque a senhora pegou demais no meu pé. Professora, meu pai ganha R$ 1.600 de salário, meu pai trabalha a semana inteira, ele me contando, né? E eu falei, meu filho, esse é só o começo. Eu falei, esse é só o começo, né? Eu falei, continua se dedicando ao seu curso, você ainda vai ter grandes oportunidades na vida. Então, eu estou te contando essa história porque eu fiquei tão emocionada quando ele voltou, porque é um menino de uma família extremamente humilde, que a gente percebe assim, poxa vida, é um menino que está tendo oportunidades por meio da educação. Isso me emociona, isso de fato me deixa feliz, Giovanna. Em contrapartida, o que mais te entristece nesse mundo da educação? Eu acho que o desconhecimento por uma parcela da sociedade, ela leva ao desrespeito à nossa profissão. Isso de fato me entristece. E aí, quando eu falo desconhecimento, talvez isso nem seja correto de dizer, porque quando a gente pensa assim, por exemplo, existe um grupo esclarecido, existe um grupo de políticos, por exemplo, que acabam incentivando uma linha que leva ao desrespeito, à não compreensão da nossa profissão, ou uma compreensão equivocada por uma parte da sociedade, eu fico extremamente entristecida. Assim, eu penso que quando você tem uma parcela da sociedade que que não entende, não busca entender, não respeita a nossa profissão, ele desconsidera um trabalho que é muito árduo, um trabalho que é muito intenso, sabe? E um trabalho que é muito pensado, que é muito planejado, que é muito discutido por um grupo, sabe? Então, às vezes, eu vejo alguns debates na internet, assim, eu fico impressionada e eu, de fato, fico bastante entristecida. Agora, para finalizar, tenho três perguntas. Essas três perguntas são padrão desde que eu iniciei o podcast lá em 2021. Costumo fazer essas três perguntas porque eu acho que são perguntas válidas de se fazer para qualquer pessoa. A primeira delas é o que faz a vida valer a pena, Miriam? Eu acho que é o amor. E eu não falo
de amor no sentido simples, mas eu falo no sentido que eu penso que a sociedade esqueceu, que é o olhar para o outro, é o buscar entender, é o estar próximo, é o buscar o diálogo, buscar a compreensão. As relações humanas, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, elas necessitam que a gente tenha um olhar mais fortalecido hoje com relação ao amor. Isso eu tenho sentido falta. Eu penso que isso de verdade precisa fazer nossa vida valer a pena. A segunda pergunta é: o que é a Eu penso que a arte é a capacidade de olhar para determinadas situações, eventos ou fenômenos com um olhar muito mais sensível do que o que normalmente a gente olha. A arte, para mim, ela está muito relacionada à sensibilidade, de, de conseguir perceber, de conseguir ter compreensões diferentes, de conseguir enxergar o que não foi dito explicitamente. Agora, a terceira e última pergunta, essa pergunta eu costumo dizer nos podcasts, que é a pergunta mais séria que a gente faz no podcast, que é: Lilian, o que é educação? Educação é transformação de vidas, né? Quando o Paulo Freire fala que educação não muda o mundo, educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo, eu entendo que de verdade elas mudam o mundo quando elas têm suas vidas transformadas, né? Então, quando eu vejo um adolescente terminando o ensino médio com um projeto de vida, discutindo o que ele quer, se propondo a dizer quais são suas habilidades, por que que ele seguiria aquela profissão, quando eu, quando eu vejo, por exemplo, de onde a minha família veio, a minha mãe, ela vem de uma região extremamente pobre do Maranhão, onde as pessoas quebram coco o dia inteiro para ganhar uma miséria, assim. Se ela não tivesse saído do Maranhão na década de 70, se ela não tivesse vindo parar em Goiás, sabe, ido trabalhar em casas de família, como acontecia naquela época, por exemplo, e aí não tivesse tido acesso à educação, por exemplo, como é que ela poderia ter provocado toda a transformação de vida que os meus pais provocaram? Então, eu penso que transformar vidas e transformar vidas para melhor, hoje, para mim, é a melhor representação da educação. Eu ia encerrar agora, mas me veio uma coisa em mente, só mais uma pergunta que eu gosto de fazer também, que não é bem uma pergunta, é uma espécie de conselho. Eu gosto de conversar com as pessoas que estão há mais tempo na educação para que elas me digam coisas que eu não sei. O que você, que já tem todo esse tempo na educação, pode dizer para mim, que de certa forma estou iniciando nessa vida? O que você diria para um jovem como eu? Qualquer coisa. Um conselho seu para um jovem como eu. Enquanto isso, eu vou pegar meu caderno para você assinar e deixar aqui. Tá bom. Giovan, eu diria, seja persistente. A vida, em muitos momentos, ela vai oferecer motivos para a gente pensar em desistir, pensar em retornar. Isso vai acontecer. Então, o meu principal conselho para você hoje é: seja teimoso, seja persistente. Quando esses momentos chegarem, pense principalmente em quais são os seus projetos, quais são os seus planos de vida. Entenda que essas dificuldades vai fazer parte do percurso. Tem momentos que a gente vai achar que não consegue,
Mas a persistência, ela vai nos permitir também procurar outras pessoas que nos permitam passar por essas fases. Então, seja teimoso, seja persistente. Entenda que todos os seus professores do Instituto de Física, por exemplo, até aqueles professores que a gente acha que não gosta, sabe? Dizer assim, nossa, eu tive uma disciplina com o professor, eu não gostei. Vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai dizer, aquele professor foi incrível, e eu preciso nesse momento agora pedir um conselho para ele. E esses professores, eles vão estar lá para te auxiliar e para te ajudar. Então, seja teimoso mesmo. Teime, persista, não desista, tá? Muito obrigado. Agora, sobre o caderninho, não sei se você já viu um caderninho como esse. Já vi. Então, você já sabe mais ou menos a história. A diferença é que o meu se tornou mais do que um caderninho burocrático, um caderno com registros da vida, tem assinatura de muitas pessoas que passaram pela minha vida aqui, registros de estágio, é como se fosse um diário. Que incrível! Tem assinatura do ex-reitor, desenho de aluno, assinatura do ex-reitor, assinatura da atual e das futuras reitoras. Aliás, está tendo eleição para reitor agora, na UFG. E eu já tenho a assinatura dos 4 que estão concorrendo aqui no caderninho. Olha só! E a sua assinatura vai estar aqui, então. Me senti importante, parte. Eu me senti importante agora, de verdade. Obrigada. Sandra Mara, Camila, Eliomar e Carla. São os candidatos à reitoria. Quem ganhar, eu já tenho assinatura aqui. Que bacana, incrível. Então assina aqui, que é desenho de pessoas que assinaram. Assina aqui. Tá. Assina, coloca recado, coraçãozinho. Porque esse caderninho aí é um caderninho que eu vou guardar a vida inteira. Ele tem vários registros de pessoas que eu conheci nessa vida. Depois eu... Tá bom. Muito obrigado, Lê. Eu que agradeço, Giovan. Grandemente honrado. Demorou um pouco, mas eu vim. Giovan, a honra é toda minha.